de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais. Irmãos, nós temos um culto aqui do Jardim Miriam, livro de Atos, capítulo 12, neste sábado, dia 5 de abril de 2025, onde o nosso irmão Toninho, cooperador do Campo Grande, Santo Amaro, atendeu no Jardim Miriam, um culto glorioso aonde Deus falou com as nossas almas, irmãos. Esse Deus nos surpreende, um Deus maravilhoso, irmãos, um Deus poderoso, né, irmãos? Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que deixe aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe nesse exato momento algum irmão que pode estar hospitalizado, irmãos. Pode estar em um hospital, pode estar em cima de uma cama, né, irmãos? E aguardando, né? Nós sempre colocamos aqui as pregações porque alguns irmãos mandam ali para o asilo dos vários locais, hospitais, onde tem idosos também, nossos irmãos e almas testemunhadas, né, irmãos? Vamos ouvir, queridos, na mesma comunhão? Vamos lá, áudio excelente. Aquela escada que Jacó teve uma visão onde os anjos desciam e subiam. E a escada é a palavra de Deus, irmão. Santo é o Senhor. Todas as noites a escada está aqui no Jardim Miriam, nos dias de culto, na nossa, onde se professa a mesma fé. Glória a Deus. Com um grande livramento que Deus fez para Pedro. Tiago foi morto, né? Ele já tinha chegado, tinha findado a jornada dele. Mas Pedro ainda não. Pedro, a missão dele não estava cumprida ainda. Por isso que tem muitos que às vezes, né, cai numa situação que ninguém mais dá vida. Mas a vida e a morte estão na mão de Deus, irmão. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Então, venderam ele, fizeram quatro quarteirões de soldados, manietaram ele, na verdade, e deixaram lá. Aí quando passasse as comemorações religiosas dele, fosse apresentado para o povo. Porque quando mataram Tiago, o povo fez festa. Santo é o Senhor. E até hoje eles ainda fazem festa, viu? Que Deus guarda nós. Faz festa. E muitos que às vezes é atropelado entre nós irmãos, porque acontece coisa, acontece com nós. Quando sabe, tá vendo, era tão crente, não saía da igreja, aí o que é que deu? Santo é o Senhor. Mas eles não sabem que quando Deus recorre, irmão, para nós é a vitória da nossa carreira, da nossa jornada. Entendeu? Porque morre quem não serve a Deus. Quem serve a Deus, a carne volta ao pó, é da onde veio, mas a alma é guardada debaixo do altar de Jesus Cristo. Lamanaia. Por isso, irmão, que nós não temos que ter medo da morte, não. Tem uma parte em Eclesiastes, salvo engano, diz que a mocidade deve se preparar para a velhice e para a morte. Não é assim? Mas, ultimamente, a gente percebe que essa preparação está faltando no nosso meio, né? Às vezes a pessoa mais idosa quer ficar nova e a que é nova quer preservar a sua mocidade, assim por diante, né? Mas isso são coisas, né, que a gente não vai tocar no assunto. Mas a palavra é assim. E tem uma outra parte é provérbio no Eclesiastes, que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Então, isso aí são assuntos, irmão, que a gente tem que lembrar. E o outro assunto também que encaixa nesse, que diz assim: viva o teu dia como se fosse o último dia da tua vida. E ninguém, às vezes, nem sabe, nunca viu. Eu já li na Bíblia, nem sei onde está escrito. Por que fala assim? Porque viver o dia nosso, irmão, para quem conhece a palavra de Deus, é viver na obediência. E se Deus vier recolher ele, foi achado na obediência da palavra. Quando alguém fala, mas eu tenho tanta fraqueza, fraqueza é uma coisa, irmão.
É claro, se tem que procurar se livrar dela. Mas tem coisas que, se Deus for cobrar de nós, não sobra ninguém para contar a história. A verdade é essa. Santo é o Senhor. Mas, irmão, aquele que é de Deus, Deus guarda na sua jornada. Santo é o Senhor, passa as provas, passa a luta. Pedro passou prova, irmão. Só Deus é que sabe o que ele passou, não é verdade? E nós passamos as nossas provas também. Foi hoje, o irmão conversando com ele, falou, irmão das provas. Falei, irmão, ora pelas tuas provas, ora pelas minhas, que eu vou fazer a mesma coisa para você. Todo mundo tem prova, viu? Glória a Deus. Eu ainda falei para ela, prova é a nossa bagagem, né? Para alcançar a santificação e um dia ver a face de Jesus Cristo. Glória a Deus. E prova não tira ninguém, irmão, a não ser que seja uma prova de desobediência. Aí, né? Só Deus na causa. Mas prova não tira ninguém da graça de Deus, não. Enfermidade não tira também, não. Santo é o Senhor. Tem aquele que está aqui, eu sou passou dores terríveis. Passei dores terríveis, irmão. Aí de falar, ai, gritando, sabe, segurando, mas o ai saía. Aí o Senhor falou no meu coração, em vez de falar ai, fala glória a Deus. Eu comecei glória a Deus, a dor foi embora e eu estou aqui louvando a Deus até hoje. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Eu estou sentindo, irmão, na virtude de Deus, que o Senhor vai soltar alguém aqui da cadeia. Tem cadeia que é material, irmão, porque a pessoa provoca uma situação e acaba parando lá atrás dela. Outros nem provocam, mas aparece lá um falso, né, um julgamento não honesto, vai parar. Mas tem cadeia que é espiritual. E tem alguém aqui preso espiritualmente. Se você ficar na comunhão, Deus te solta nesta noite, dentro desta igreja, pelo poder da palavra. O anjo foi soltar Pedro da prisão. E nessa chama Ramá. Santo é o Senhor. Nessa noite você não está vendo o anjo, não é verdade? Mas a palavra está acima do nome de Deus. E a palavra de Deus vai te soltar também. Creia na palavra, irmão. Santo é o Senhor. E o Senhor vai te libertar e você vai glorificar o nome de Deus. Ele estava na obediência, o mal que ele fazia era anunciar Jesus Cristo, irmão. Mas, irmão, a verdade é essa, a gente fala é o homem, a mulher não é, irmão, é o inimigo que pega as pessoas. O ser humano foi criado por Deus, mas o adversário caiu de lá para cá e a pessoa dá uma oportunidade, ele pega a pessoa. Santo é o Senhor. Alamanaia. Santo é o Senhor. Irmão, falar em pegar a pessoa, não é verdade? Agora nós temos que tomar cuidado. Nós temos que fazer tudo que é para evitar de deixar brecha para o adversário. Porque ele não aparece chifre e rabo, não. Ele vem com a cunha. Colocou a cunha, depois ele vai no ouvido, vai. Santo é o Senhor. Daqui a pouco está induzindo a pessoa, aí ele está querendo levar a pessoa para a prisão dele, irmão. Mas nesta noite, a palavra vai soltar alguém aqui. A palavra vai cortar o laço, vai quebrar as correntes, vai abrir a porta de grade espiritual e vai te dar força nas pernas, espiritualmente falando, para você continuar a tua jornada servindo a Deus, irmão. Deus conhece a tua situação, conhece a minha, conhece a nossa. E não tem nenhum santo. Se tiver, amanhã nós vamos cantar o hino da vitória dele também. Santo é o Senhor. Nós está aqui não é porque está pregando palavra ou prega a palavra, não. Irmão, é a verdade, está um ministério aí, irmão. Santo, a palavra é clara. Está escrito na palavra, o homem que diz que não peca, mente, irmão. Não é pecado de adultério, não. Mas uma palavra diante de Deus. Deus é 3 vezes santo, irmão. Um olhar, é por isso que nós temos que clamar dele. Glória a Deus. Se tem alguém aqui que foi preso pelo inimigo, o Senhor vai te soltar. Só que tem uma coisa, uma ré nos teus pés. Se ele falar para mim que ele vai te soltar, se chegou a hora da tua soltura, ele te solta nesta noite. Só que tem uma coisa, irmão. O Senhor Jesus libertava os endemoniados, os coxos, os cegos. O que ele falava? Estás curado, vá e não peques mais.
E a nossa carne é nosso inimigo, irmão. Vai pensar, a tua carne é o maior inimigo teu, meu e nosso, é a nossa carne. Lá no Campo Grande, o senhor dá graça e fala, falou, irmão, quer ver o teu inimigo? É o inimigo, qualquer coisinha é o inimigo. O inimigo é o último da fila para cometer algum ato ou algum prejuízo para nós. Ele está sempre, que está escrito, ele rodeia como leão, fugindo, né? Procurando a quem possa tragar. Mas se Deus falar para ele, fecha a tua boca, acontece que não aconteceu com Daniel lá na cova do leão. Fecha a boca aí, leão. O leão não abriu a boca, não fez nada. E hoje, pelo poder dessa palavra, a boca do leão a respeito de alguém que está aqui vai ser fechada. Saia daqui, irmão, com a palavra de Deus no coração. Se você entrou aqui preocupado até com algum pensamento contrário, clama o sangue de Jesus Cristo, porque é laço do adversário, irmão. E você vai ver que as coisas, hoje o tempo está chuvoso, nublado, amanhã pode aparecer o sol da justiça na tua vida. Santo é o Senhor. Às vezes entrou aqui chorando, mas o choro pode durar a noite, mas pela manhã vem a alegria e a libertação e a cura e a misericórdia de Alamanaia. Deus nos ama, irmandade. Se Deus, não tem como medir o amor que Deus tem pelas nossas almas. A nossa carne ela vai, mais cedo ou mais tarde vai. Não tem como contar os nossos dias, mas por Deus já está contado os teus dias e o meu e o nosso. E pela obediência de muitos, o Senhor acrescenta dias de vida. Viu, irmão? O senhor pode estar aqui, está com câncer, está em situação difícil, tudo isso está na mão de Deus, irmão. Santo é o Senhor. Quando vê as dores, eu gosto de dar glória a Deus, irmão. Na igreja a gente, mas quando eu estou sozinho, estou em casa, ou estou em algum lugar, eu dou glória direto. Santo é o Senhor. Que muitas das vezes no glória que nós dá, o inimigo sai para bem longe de nós, desaparece. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Tem aqueles que têm vergonha de dar glória até na igreja. Santo é o Senhor. Alamanai, aqui é o lugar próprio, irmão, para dar glória, porque a glória, se algum homem pedir a glória da irmandade, irmão, Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória é para Deus, irmão. Santo é o Senhor. Então, às vezes, nós temos até que respeitar a palavra. Tem muita Deus vem, faz a obra. Foi o fulano de... Irmão, aqui não tem homem, irmão. Se Deus fez alguma coisa na tua vida, foi Deus, foi Jesus Cristo. Glória a Jesus, santo. Então, se Ele fizer alguma coisa na tua vida, talvez você é testemunhada, a primeira, a segunda ou mais vezes, está aqui, é parente, a família quase toda serve a Deus, e você está perdendo tempo, não é verdade, irmão? Santo é o Senhor, glória a Deus, porque o teu dia, o meu, o nosso, é como que se fosse o último. Pedro estava lá, ele entrou, ele já estava contando com a morte, irmão. Só que ele tinha Jesus Cristo no coração, ele estava em paz, ele entrou, deitou e dormiu, assim que está escrito aqui, ó. O anjo teve que cutucar ele para acordar ele lá. Santo é o Senhor. E quando ele acordou, irmão, a situação dele era tão difícil, que ele tinha certeza que não ia sair de lá, vivo. Ia sair, mas ia perder a cabeça, ia cortar o pescoço dele. Mas ele, irmão, deitou, dormiu. Quando o anjo apareceu, está aqui. Ele pensou que era uma visão. Isso não é visão. E o que você está pensando a respeito da palavra? É visão? A palavra é revelação, irmão. Que não se prega o intermédio daquilo que se estuda 10 dias, 15 dias, um mês, não. É revelação. Orando a Deus, o Senhor trouxe essa passagem para mim. Às vezes eu falei para o irmão, às vezes o maior medo meu é subir aqui. Quando eu tivesse liberdade para testemunhar embaixo, quase toda igreja que eu fosse, eu levantava para testemunhar, porque recebi muitos milagres da mão dele. Mas quando fala para subir aqui em cima, na verdade, não é timidez, não, irmão, é respeito, irmão. E subiu aqui, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmão, como está em toda a igreja, irmão. Então, o que sai da nossa boca tem que vir da parte de Deus, irmão. Glória a Deus, porque Deus vai escrevendo no coração, na mente, vai escrevendo na vida. Lamanaia, santo é o Senhor, e Deus vai escrever o teu nome no livro da vida também. Lamanaia, santo é o Senhor, não tem outro caminho nesta terra, irmão.
caminho é Jesus Cristo. Tem muitos que quando a gente prega a palavra, sabe que é falar, só eles que se salvam. Não, irmão. Tem aqueles que não sabem nem qual que é a igreja verdadeira, né? Igreja verdadeira, irmão, tem uma parte que explica, né? É o coração nosso. Só que a pessoa, para servir a Deus, ele tem que estar numa escola onde ensina a verdade, a justiça, o amor e a caridade. Santo é o Senhor. Mas a igreja verdadeira é o coração. Porque se ouviu, guardou e procura cumprir, terá Jesus Cristo no coração. Só que tem uma coisa, irmão. Para aprender tem que estar na escola, não tem? Quando você vai tá numa escola que é o primário, você vai aprender só o beabá. Aí não vai para uma escola particular, vai subindo, daqui a pouco o que acontece? Quando entra numa faculdade, não é isso? Santo é o Senhor, aí é coisa diferente. Está entendendo? Então, irmão, nós não falamos mal de igreja nenhuma, porque uma coisa é certa, e está escrito na palavra de quando o Senhor vier, ele vai ajuntar ao seu aprisco as ovelhas que pertencem ao seu aprisco. Ele não fala que é só da congregação, não é verdade? Tá, esteja onde estiver, a não ser aqueles que já sabem que está servindo o outro, aqueles já está sabendo, ninguém precisa falar para ele. Mas quantas pessoas boas tem e desejosa de servir a Deus? Santo é o Senhor. A palavra é essa, é a palavra de libertação. Prisão pode ser uma dívida, pode ser uma doença, pode ser, enfim, espiritual, seja o que for. Se você crer na palavra, Deus vai te libertar. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Alamaná, eu estou sentindo aqui, mas começar de mim até os últimos lá atrás, e alguma prova vai sair. Eu já estou clamando para Deus libertar das minhas, vai clamando para Deus libertar da tua também. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Que o Senhor querendo operar, quem impedirá? Quem impediu dele abrir um anjo ir lá, soltou, a cadeia de Pedro caiu, não é verdade? Lá tinha 4 quaternos de soldados, não entendo muito, mas devia ser 16 soldados. Ele levantou, o anjo falou, calça as alpargas, cinja a tua capa, e ele saiu andando. Ele pensou que estava sonhando, senão se ele não pensasse que estava lá, que era uma visão, ele ia ficar com medo. A gente vai passar diante dos guardas ali, como ele estava pensando que era uma visão, ele foi acompanhando o anjo. Aí quando chegou lá em frente do portão, o portão se abriu automaticamente. Tá vendo, irmão? Naquele tempo, Deus já abria portão. Não precisava de controlinho, de motorzinho, nada, irmão. Pensava ele abrir para abrir algum portão para você aqui no jardim. Glória a Jesus! Santo é o Senhor! Que ele querendo, ele abre e ninguém pede. Santo é o Senhor. Aí quando chegou lá na rua, para onde que ele foi? O anjo pegou a direita, Pedro pegou a esquerda. Por quê? Porque ele ia onde ele sabia que tinha aqueles que estavam orando por ele. Então toda vez que você vier aqui, você vai estar entre aqueles que oram por você. Santo é o Senhor. Não é assim isso que nós fazemos? Oramos por todos, irmão. Louvado seja Deus. Eu estou pregando a palavra, mas é como se estivesse vendo o Pedro caminhando lá para o portão. Quando o portão abriu, ele nem falou glória, porque ele está pensando que era visão. Mas depois, irmão, que ele passou, o anjo foi para um lado, ele foi para o outro. Irmão, tenho certeza que ele saiu daí dando glória a Deus, glória a Deus. E alguém daqui vai sair dando glória também. Porque aonde você for amanhã, o anjo de Deus vai estar do teu lado. E a palavra é a chave que abre todas as portas, vai entrar na tua vida, no teu caminho, vai entrar onde precisar entrar e as portas se abrirão. Mas tem uma coisa, a porta da salvação já está aberta para você, viu? Santo é o Senhor. Vamos lutar para que ela nunca venha fechar na nossa vida. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.
Que culto glorioso, né, irmãos? Esse do Jardim Miri, Montoninho, Cooperador, Campo Grande, Santo Amaro. Ele atendeu, né, no Jardim Miriam, livro de Atos, capítulo 12, irmãos. E Deus está preparando mais pregações hoje do Jardim Miriam também, né, irmãos? De ontem e de hoje. Que o Senhor tem preparado aqui, a gente coloca tudo para a nossa querida Irmandade ouvir na mesma comunhão. Deixa aqui, queridos, seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fiquem com Deus, queridos.